O Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Bom, pessoal, vamos começar o segundo episódio do nosso podcast sobre a história de Goiás, a geografia de Goiás. Eu estou aqui com o Calef. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui também com o Mateusão. Olha eu de novo aqui, o príncipe. Show de bola. Vamos lá, né? A gente vai trabalhar o que mesmo, Peter? Nessa segunda etapa a gente vai falar sobre a modernização de Goiás. Show. Vamos começar ali no início do século XX. Vai lá, começa aí. Gostaria de lembrar que a pecuária, que era a economia anterior, ela causou uma certa transformação no estado em estabelecer uma relação entre Goiás e Minas, especificamente com o Triângulo Mineiro, né? E o final do século XIX também foi muito marcado por uma política de incentivo à integração nacional por meio das ferrovias. Então é iniciada a construção de uma estrada de ferro que atravessa Minas Gerais, passa ali pelo Triângulo Mineiro e integra o estado de Goiás ao sudeste por meio dessa estrutura ferroviária, né? Aqui em Goiás ela vai se chamar Linha do Tronco. Os primeiros municípios a se integrarem ali no sul, sudoeste do estado de Goiás foram Catalão, Três Ranchos, Pires do Rio. Então a ferrovia foi um fator muito importante para dar início a esse processo de modernização do estado. Massa demais, cara. Sabe o que você me fez lembrar aqui? Você me fez lembrar de Eric Hobsbawm, né? Eric Hobsbawm, na Era das Revoluções, quando ele fala de Revolução Industrial, ele diz assim, a ferrovia, ela traz a modernidade. Não tem jeito, não tem como não associar ferrovia com modernidade, porque é isso que ela traz, ela facilita o transporte de pessoas, mas principalmente nesse momento aqui, transporte de cargas, né? As ferrovias goianas, né, amigo, elas tiveram assim como o ciclo do ouro também, né, um período muito curto, né? Período muito curto de aproveitamento, sem falar naquele aspecto das nossas ferrovias não serem de integração nacional, mesmo a gente estando no meio do Brasil, né? É lamentável realmente, mas elas foram importantes, né? Existe uma política, né? A gente vai desviar só um pouquinho, se vocês me permitirem, mas existe uma política, né? Durante o governo do JK para sucatear as ferrovias e valorizar as rodovias por causa da chegada das automobilísticas, né? JK foi muito importante para Goiás, né? Construção de Brasília mudou nossa perspectiva. Goiânia, quando foi planejada, na época, então, o interventor, não era governador eleito, o interventor Pedro Duvic Teixeira, nomeado governador pelo presidente Getúlio Vargas, ele pensou em Goiânia para 50 mil habitantes. Hoje nós temos quase 1,5 milhão. E olha que às vezes eu volto até um pouco antes, viu? Eu falo de Washington Luiz para frente. O Washington Luiz, ele já deu muitas contribuições porque a gente chama de rodoviarismo no Brasil, né? Até era lema dele, não era? Governar é construir estradas, não é ele que falava isso? Em relação às ferrovias, elas têm também uma história muito intrínseca com a cultura da pecuária. Porque as cidades que eram atravessadas pela linha férrea, elas produziram aquelas charqueadas, os frigoríficos, os abatedouros. E Goiás vai vender esse produto para Minas, vai vender esse produto para o Triângulo Mineiro. Então, se antes Goiás estava isolado porque as economias não funcionavam muito bem, a ferrovia possibilita o trânsito das mercadorias de Goiás, o escoamento das mercadorias de Goiás para o Triângulo Mineiro. Volta a criar essa relação que só existia na época do ouro, né? E que havia se apagado durante o final do século XVIII, todo o século XIX e retorna no século XX. Eu escrevi sobre as charqueadas, né? Havia um frigorífico aqui em Goiânia chamado Matingo e ele ficava às margens da ferrovia da ferrovia... Que ia para Pires do Rio? Não, passa aqui em Goiânia, entre a estação ferroviária do Trabalhador, da Praça do Trabalhador, e de Campinas, onde hoje é um quartel da Polícia Militar, ali do ladinho daquela Avenida Leste-Oeste. Vocês conhecem a Avenida Leste-Oeste? Sim. Eu sei onde que é o quartel. Frigorífico Matingo, ali do lado. E aí vinham trabalhadores de Minas também, para trabalhar nos frigoríficos, nos abatedouros, nas charqueadas. E eles começaram a
morar do lado da ferrovia. E aos poucos foram construindo novos bairros entre Goiânia e Campinas. Assim, nós tivemos uma expansão urbana entre o distrito de Campinas e o município de Goiânia. Show. A ferrovia foi importante para integrar, para fazer a economia dinamizar. Os trens, eles tinham vagões chamados mistos, transportava pessoas e mercadorias. O meu avô viajou de trem em Goiás. Daqui Cara, eu para nunca tive Catalão. esse prazer, já, Também viagem. não. Eu fiz Só um no passeio, do Cristo Redentor. eu fiz um passeio muito Do legal. Cristo é Petrópolis? Não, é para você subir no Cristo, tem um trenzinho que te leva Ah, que legal. no Rio de Eu Janeiro. fiz um passeio muito legal entre Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, e Mariana. É um passeio histórico mesmo, de 19 quilômetros, que eles te levam até a área de mineração em Mariana. Quadrilátero ferrífero. É, eu achei muito legal, cara. A Maria Fumaça, né? Muito bacana. Vamos fazer uma ligação aqui interessante. Como que essas ferrovias modernizaram Goiás, como dito, né? Por mais que seja por pouco tempo, de fato, né? Mas como que isso também veio trazer a capital para Goiânia, né? Em 1930, nós temos na chegada do poder Vargas, né? Através da Revolução de 30, ou golpe de 30, mais preciso golpe de 30, né? Vargas chega ao poder, tirando Júlio Prestes da presidência, já tinha inclusive tomado posse, e ele inicia um processo de mudança dos interventores, dos governadores, e ele nomeia Pedro Ludwig Teixeira. Pedro Ludwig Teixeira era de uma família tradicional do sul do estado, inclusive ele é nascido em Rio Verde, e ele vai para a cidade de Goiás para governar, lá no Palácio Conde dos Arcos, que era a casa dos governadores. Só que lá tinha uma família muito tradicional, né? A família que dominava o cenário político e econômico, que era a família Caiado, e que, obviamente, não queria perder o poder político, né? Existia uma briga pelo poder político. Das oligarquias. Não vamos santificar Pedro Ludwig Teixeira. Pedro Ludwig Teixeira também fazia parte das oligarquias. Era um Só que do oligarca. sul do estado, Só que era um né? oligarca do sul do estado, E ligado ao estudado. Vargas. Inclusive, né? ele recebeu o apoio dessa oligarquia do sul do Sim, estado, para né? Quem ele construir convidou- Goiânia, quem né? ele Porque convidou pra- Vargas não queria financiar a construção de Goiânia. Só que como as oligarquias do sul do estado queriam uma maior participação política e vir isso em Pedro Ludwig Teixeira, ajudaram na construção. Mas por quê? Nasser Chaú fala sobre isso aí, cara. Também. Mas por quê? Por quê? Tirar a capital da cidade de Goiás era uma despesa muito alta, era um prejuízo para Goiás. Até hoje os vilaboenses entendem como um prejuízo econômico, estrutural. A cidade ficou no marasmo, parada, sem investimentos, mas era tirar o poder dos caiados. Existe uma série de desculpas que podem cair no vestibular também, que foram construídas pelo Pedro Ludwig Na Teixeira. carta que ele mandou que- pro Vargas, né? Que Goiás era no Cidade meio de serras, Não dá para né? fazer esgotamento Não tinha água, sanitário. não tinha como fazer esgoto, não tinha como crescer, não tinha indústria. E ainda Mobilidade tinha- urbana E comprometida. ainda tinha umas famílias que trocavam tiro na Cara, praça. mas isso era absurdo, porque, assim, claro que transferir, tirar dali era interessante por causa da infraestrutura, mas você tinha outras cidades grandes que eram capitais e que eram do mesmo Foi modelo. levado em Olha a Vila consideração, Rica, né? Aí tá, qual era o verdadeiro motivo? Tudo que ele falou, que ele apresentou pro Vargas, não estava errado. Faltava água, falta até hoje. Sistema de esgoto foi feito em toda a cidade, inclusive a cidade é um patrimônio cultural da humanidade, reconhecido pela Unesco. Mas ele precisava tirar o poder dos caiados. Daí vamos levar para um outro local. Não sei se vocês sabem, mas algumas cidades concorreram. Anápolis, por exemplo, concorreu. Pirinópolis. Meia Ponte, Meia Ponte. atual Pirinópolis, porque Pirinópolis foi chamado de Meia Ponte durante muito tempo. Arraial de Meia Ponte. Campinas, né? O distrito E aí, de Campinas. Mina de Campininha Santa das Maria. Flores. E quando eles viram Campinas, eu fico imaginando naquela época, né? Essa área plana. Campinas. Porque, cara, né? Goiânia é plano, cara. Vamos falar assim, vamos falar a verdade. Goiânia é muito bom para se crescer, né? Não tem, assim, tem os seus morros e tudo mais, mas é uma área completamente Paraíso plana. verde plano. E assim, abastecido, vocês entendem melhor que eu, abastecido de muita água, né, cara? Os córregos Botafogo. Naquela época nem se fala, hoje, né, já teve algumas adaptações, como Meia aquele... Ponte, Rio João Meia Leite. Mas assim, Cascavel. aqui era perfeito. Resultado, vamos transferir. Fala umas datas rapidinho para os Primeiro ele meninos. convida a elite para escolher o lugar, né? Para ter o apoio. Há uma votação, né? Há um processo de
de votação, onde até as comunidades, né, não só da elite, porque os caiados não queriam essa transferência, mas as comunidades mais populares também participam, né? Caleb, e você falando aí, eu me lembrei de um detalhe em relação ao planejamento urbanístico e arquitetura em Goiânia, né? Aham. O Atílio Corrêa Lima foi escolhido como primeiro arquiteto, Sim, né? E ele planejou aquela parte do setor central, sim. a Praça E Cívica, foi planejado, né? O centro de Goiânia foi planejado. Avenida Anhanguera, Avenida Araguaia, Todas Avenida ligando a Tocantins. todas aquelas avenidas ligando, né? A Araguaia desce, a Paranaíba ela faz aquela curva lá embaixo, a Tocantins volta, todas ligando à Praça Cívica, a Avenida Goiás vai e volta. Então há um planejamento hoje porque a população cresceu muito, né? Todos os O bairros. Mateusão conhece bem o centro, né, Mateusão? Conheço, morei muito O tempo no centro. empreendedor do centro. Morei muito tempo no centro. Minha mãe mora até hoje no centro. E é bem interessante ver como o centro se transformou ao longo desse tempo. É bem legal ver vocês falando sobre essa questão do desenvolvimento, de como Goiás foi saindo do anonimato, vamos dizer assim, né? Um marco, sem dúvida alguma, foi a transferência da capital para Brasília, né? Todos os caminhos agora levam para Goiás, né? As rodovias radiais, né, amigo, que partem de Brasília, agora obrigatoriamente passam por Goiás, né? Afinal de contas, o DF é uma ilha cercada por Goiás, né? De todos os lados. Exatamente. Então, todas as rodovias começam com zero, elas cortam Goiás, passam por Goiás. E isso foi de grande importância para o desenvolvimento do nosso estado, Sem dúvida. acesso para todos os lugares, A né? população de Goiânia cresce de maneira muito acelerada com a construção de Muito Brasília. acelerada, muito Ela acelerada. praticamente dobra, É né, em muito um período doido, né? muito curto. Falar um dado para os meninos, né? Importante para a prova do EG, Goiânia foi planejado para 50 mil habitantes na década de 1930. Loucura o quanto cresceu, né? E assim, Mateusão, você é um cara mais experiente, né? Assim, quando eu digo experiente, um pouco mais velho, né, amigo? Comecei Do que a mais cedo a gente. dar aula. Começou a dar aula mais cedo. Você conheceu Goiânia melhor do que a gente. Eu nasci, vivi aqui, mas você viveu um pouco antes. Goiânia, eu me lembro quando criança, né, bem criança mesmo, antes da existência do Goiânia Shopping, Goiânia terminava na Praça Cívica. Rapaz, ali onde é o Goiânia Shopping, eu conheço pessoa que já afundou o carro ali em breve. Brejo. Vou te contar outra, não me chamo de velho. Tomei banho no Capimpuba. Hoje não é possível mais. Já ouviu falar no Capimpuba? Não mesmo. Olha o Capimpuba ali, no balneário ali, perto ali daquele cemitério ali. Deus me livre. Cara, quando eu mudei para Goiânia, no início dos anos 80, chegava no final de 85, acabava ali a cidade. Depois dos blocos do Marista já tinha pouca coisa, mas lá em cima ali, onde hoje tem aquela... Serrinha, no né? final de 85 Aham. ali acabava o Acabava a asfalto. cidade. E a gente morava na Vila Brasília e era muito longe, né? Hoje virou tudo... É tudo conectado. Goiânia, Aparecida, Senador Canedo. Então, Goiânia ganha esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Principalmente após a Mas construção de vamos fazer uma Brasília. conta aqui. Você é de que ano? Eu sou de 85. 85? Eu mudei para Goiânia em 82. Eu sou de Jataí, né? Então quer dizer que nós conhecemos Goiânia no mesmo tempo. O senhor porque tem esse cabelo, não vou entrar em detalhes, o senhor que tem mais cabelo que eu, parece jovem, mas não é bem assim, não. O senhor também conheceu o Íris Rezende, né? Conheci, sem dúvida. Cara, eu tava pensando aqui, né? Além da construção de Brasília, vou puxar um outro gancho aqui pra gente falar um pouco, né? Goiás passou por um grande desenvolvimento a partir dos anos 70, especificamente 76, com o DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Começou a dar mais um pouco de oportunidade para o pioneiro, para o industrial goiano, A né? fundação da Embrapa também foi na mesma década, né? O desenvolvimento da calagem, as agroindústrias começaram a vir para o estado na mesma época. Nos Comigo, anos 70, em 76, depois do DAIA, a gente vai ter o início, né, do processo de industrialização do estado de Goiás, ainda discreto, em torno de 1% da participação da atividade industrial nos anos 80. Goiás não tinha asfalto, Goiás não tinha energia, não tinha como se desenvolver.
O Íris, né, que já faleceu, ele tá nos livros aí de história de Goiás, de geohistória de Goiás, porque ele merece destaque. Ele que fez a eletrificação rural no estado de Goiás, ele pavimentou uma quantidade absurda de GOs, né, as rodovias goianas, e pela criação do programa Fomentar. Inclusive foi tema agora do vestibular recente da UniRV, né? O Fomentar ele contribuiu muito para a industrialização do estado de Goiás. Isso nós já estávamos na década de 80, 90. O Fomentar foi durante o primeiro governo Primeiro do Íris governo nos anos Íris. 80. Mateusão, década de sabe, 80. sabe o que que eu estou me lembrando aqui? É que nesse período estava acontecendo um processo de descentralização da indústria no Brasil, né? Acompanhado pelas reformas econômicas no final dos anos 80 e a guerra fiscal, né? Que vai criar mecanismo para Goiás atrair ainda mais O indústrias. Fomentar, ele foi responsável pela vinda de gigantes para o estado de Goiás, como a própria hoje BRF, na época Perdigão, laboratórios farmacêuticos, incentivo fiscal, né? Funciona assim, o estado de Goiás isentava essas empresas de ICMS por prazos que poderiam chegar até 30 anos de fruição do benefício. Dava o local para a instalação da indústria, né? Garantia energia e E a asfalto. empresa pegava toda essa grana do ICMS, pode chegar a 27%, né? Isso é dinheiro que não saía da empresa. Então, por exemplo, o Grupo Friboi, essas unidades industriais que eles têm aqui em Goiás, todas elas, sem exceção, recebem benefício Que fiscal. foi fundado em Anápolis, né, nos anos 50, no final dos anos 50, a por empresa- ocasião da construção de Sim, Brasília, a Anápolis inclusive. era só um açougue, né? A unidade gigante deles tem que ver em Lusiânia. Hoje é uma das Aqui maiores em indústrias, Goiânia né, do mesmo. setor Anápolis, assim, inclusive foi um dos polos que poderia ser a nossa nova capital na década de 30. Anápolis ganha essa proporção de crescimento com Brasília, inevitável, né? É verdade. As indústrias vão para Anápolis, encontram em Anápolis uma mão de obra mais barata, porque Brasília é tudo muito caro, né? O estado de A Goiás supervalorização de Brasília, porque quando o JK tem que trazer forçadamente a mão de obra do Rio de Janeiro, ele vai aumentar, vai inflacionar o salário, tanto é que os salários de funcionarismo público em Brasília é gigantesco. Então, em Anápolis era um local onde a mão de obra era mais barata, os impostos eram mais atrativos, as isenções fiscais do Estado, até para incentivo da implantação dessas indústrias, que se beneficiou com a doação de infraestrutura, né? território, doação de E território. hoje, como chamam em Anápolis, né? A Manchester Goiana, né? Anápolis é uma cidade super industrializada, É. tem um parque industrial completo, super complexo. E Anápolis é uma cidade que tem de tudo um pouco, né? Porto Serve Seco, né? muito bem, merece já até um trem-bala entre Goiânia e Brasília, só para contemplar Anápolis, uma cidade fantástica. E só para fazer fazer justiça, né? O programa Fomentar, ele existe até hoje. Só que hoje ele não chama mais Fomentar, hoje ele chama Produzir. Quem fez essa repaginada no programa foi o Marguito Vilela. Outra coisa também, para aproveitar para falar um pouco de cada, né? Vocês sabiam que esses programas sociais, falar de quem já morreu é bom que não tem puxação de saco, né? Você sabia que esses programas sociais, Bolsa Família, etc, 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 teve o início aqui no estado de Goiás? Sabe qual foi o primeiro governador a dar comida pro povo? Na época criticava pra caramba, né? Marguito. Marguito fez um programa de distribuição de renda no estado de Goiás e também ele contribuiu muito para o desenvolvimento industrial do Conab, né? estado. Companhia Nacional de Abastecimento, né? Levava cesta básica, alimento para as pessoas. Exatamente, né? era um caminhão e distribuía cesta básica. E o povo reclamava, falava que o arroz era duro e tal, mas era um programa social. Depois o Marguito inventou a parada do cartão. E depois veio a ser copiado por governos, né? E virou programas sociais aí. É bem interessante. Hoje, Goiás saiu do anonimato. Sem dúvida. Porque Goiás hoje tem um volume de agroindústrias gigante, né, amigo? As terras em Goiás valorizaram absurdamente. Não existe um palmo de terra em Goiás sem dono.
bem servido de água, como o Calef já Na citou. indústria química é uma das maiores referências na América Latina, né? Com grandes empresas, a Teuto, a Neoquímica, a Cifarma. Cifarma e outras que não são goianas, né? Mas que estão aqui no estado de Goiás, lá no Multinacionais, Gaia. né? É verdade. Pessoal, vamos É lá, isso. né? É isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos finalizar esse podcast. Só uma dica, né? Nossa, eu, Mateusão e o Picles aqui. Fiquem atentos na Geografia e História de Goiás para a prova do OEG, para quem for fazer o NIRV ou outros vestibulares regionais. Nós sabemos que isso é muito recorrente, né, Mateusão, né, Picles? Então fique atento, contribuímos demais aqui, claro que de uma forma mais bacana, dinâmica, um bate-papo com vocês, né? Mas contribuímos bastante. Uma ótima prova e até o próximo. Até o próximo podcast. Podcast. E se você ainda não estuda no PROT, né? Vem pro Vem PROT. estudar com a Beijo, gente. Prot. Um abraço. Família Um abraço. Protágoras. Abraço. Podcast, o seu podcast educacional.